correria do dia a dia, a inovação em nome do progresso está sempre à frente. Para garantir aquela fatia de mercado, essa é a missão do empresário. O empresário que acorda cedo, dorme tarde, sabendo que sua meta pode sim ser alcançada. E com o objetivo de levar até você, telespectador, um pouco do que esse empreendedor vive, seus produtos e serviços, começa a partir de agora o programa ABC Negócios. Um jeito diferente de fazer negócios, porque a prioridade aqui é o seu produto. Boa noite para você que nos acompanha através do canal 3 da NET e também na fanpage no Facebook TV Grande ABC. E olha, hoje é dia de brinde, hoje é dia que tem sorteio, mas antes de tudo isso, eu quero falar para você a respeito do tema de hoje. Bom, nessa noite, uma noite especial, onde escolhemos a dedo falar sobre essa questão da pressão, essa questão do estresse, essa questão da tensão que o empresário vive no seu dia a dia e em diversos momentos, naquela pressão toda do mercado como um todo, na empresa também, com sua equipe, seus parceiros, prazos, inclusive não só de entrega, como também de pagamento, receita, recebimento, tudo isso. Em nome desse foco, trouxemos aqui, nesta noite, o pastor Júnior Oliveira, da Igreja Batista Renovada Vida Nova. Para nós é uma alegria receber o pastor aqui, poder falar a respeito desse tema tão interessante e qual é a visão da igreja nesse sentido. Boa noite, pastor. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui, viu, Maurício? Que Deus possa abençoar cada um que está em casa nesse momento agora, assistindo a gente aqui para debater, né? Falar um pouco sobre a situação difícil do Brasil, né? Sabemos que todos os países passam momentos difíceis na vida. Agora, tem momentos que é mais difícil do que outros, né? Tem momentos que fica pior. A gente vê isso dentro da Bíblia Sagrada desde lá de trás, né? Quando, por exemplo, lá em mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, o povo de Israel viveu um momento muito difícil naquela época, né? Então, quando a gente começa a ver a dificuldade do ser humano nessa terra, ver a dificuldade da crise quando chega, porque o que é crise? É a dificuldade quando chega, quando você não vê solução de sair, né? Onde o empreendedor não tem mais aquela coragem de comprar, não tem mais aquela coragem, às vezes, de aquele que quer comprar não compra, aquele que quer vender fala, vou vender para quem, né? Sim. Então, é dentro disso que a gente vai estar conversando sobre tudo isso, colocando Jesus dentro de todas as coisas. Então, eu sempre ensino, Maurício, para alguns empresários, né, que eu dou atendimento. Eu tenho mais ou menos uns 15 empresários onde eu visito em São Paulo, lojas, né, onde eu faço oração, dou atendimento, e eles passando essa crise, mas graças a Deus, todos os empresários que a gente está acolhendo hoje, eles estão conseguindo passar a crise numa boa, né? Mas no começo precisou de muita oração, precisou de estratégia de Deus, né, para poder as coisas começar a acontecer. Em nome desse acontecimento e até mesmo desse fato de mudança que o empresário teve, por ter uma ligação com Deus e assim encontrar uma determinada solução, ou pelo menos um estado de melhor equilíbrio, é que a gente vai debater nessa noite. Em nome desse debate, eu gostaria de convidar você, telespectador, para participar. Você sabe, de duas maneiras. Então tem o Facebook, na página TV Grande ABC, curte lá se você não curtiu ainda, você que está antenadinha, faça a sua pergunta aqui para o pastor Júnior Oliveira. E claro, você empresário que está passando por determinada situação de estresse, alguma dúvida, também faça a sua pergunta. Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo WhatsApp, o número é facinho, 942429397. Portanto, 942429397. Participe a partir de agora. Pastor,
O senhor dizia há pouco que naquela época já se existia uma dificuldade de vender, de comprar, isso antes de Cristo. Então, o estresse, ele não vem dos dias de hoje. Muitas pessoas reclamam, porque o país, porque o governo, porque isso, porque aquilo, né? Mas sempre houve, de determinada forma, até mesmo na época do escambo, onde se trocavam as coisas, existia estresse também. Como combater isso e de que maneira que era feito na época, né? E de que maneira as pessoas podem fazer hoje, pastor? Então, Maurício, o que acontece? A gente tem uma visão do reino de Deus, eu como pastor, e todos aqueles que acreditam, têm um segmento em Deus da forma que a gente acredita, tudo vem de muito tempo, na verdade, né? Se a gente começar a parar para pensar, tudo isso aconteceu desde quando a gente disse que entrou o pecado no mundo, né? Quando o diabo ainda foi lançado, né? Com a mandada dos seus anjos, foi lançado para a terra, e aonde Deus fez depois ali o homem do pó da terra com Adão, e depois fez Eva da costela de Adão. O que acontece? Naquele momento ali, Deus falou que eles poderiam comer de tudo, todo fruto e tal, ali no jardim do Éden, mas não poderiam comer do fruto, né, do conhecimento. E foi aonde o diabo enganou Eva. Então a gente vê que o diabo ele opera no mundo desde o começo de todas as coisas, desde quando ele quis ser superior a Deus, porque na verdade que o diabo é Lúcifer, né? A gente fala Lúcifer, um anjo de luz, fé e luz. Por que Lúcifer? Fé e luz. Então o que acontece? Quando ele foi expulso para a terra, né? Porque ele queria ser mais do que Deus, Deus pegou e expulsou ele, e todos os seus seguidores veio junto com ele. A partir desse momento, entra o pecado no mundo por causa de Adão e Eva, e aí começa a entrar as dificuldades na vida. Agora, as dificuldades nós temos. O que nós não podemos ter é os governantes da forma que eles agem, né? Se aproveita da dificuldade do ser humano para roubar, né? Para usar o dinheiro de uma forma errada, para fazer do poder que eles têm nas mãos, no lugar deles agir de uma forma totalmente correta, eles começam a agir de uma forma totalmente errada. Muitos deles, não todos, não podemos generalizar que todo político é ruim, que todo político é corrupto, não podemos generalizar. Mas o que nós podemos falar que aqueles que acabam se corrompendo é porque é usado, né, pelo próprio diabo para querer destruir o próximo. Porque eu fico pensando, Maurício, não é normal uma pessoa querer fazer o mal para você, querer destruir uma nação só para o bem de si próprio, se ele é uma pessoa normal, sendo que às vezes a pessoa tem dinheiro suficiente para viver o resto da vida, se ele morrer, a herança dele dá para viver os filhos, os netos, os tataranetos, e a pessoa ainda acha pouco e ainda quer destruir outras vidas. Como é que a pessoa quer destruir outras vidas? De repente a pessoa está perguntando lá em casa, mas como vai destruir outras vidas? Seguinte, de repente a pessoa pega um dinheiro para investir no hospital, né, investir na escola, na educação, a pessoa simplesmente desvia aquele dinheiro. Agora, pastor, como o nosso programa é voltado para o empresário, e aqui a gente tem esse foco exclusivamente para ele, o que você orientaria esse que está ali no dia a dia, naquela briga, naquela luta, para que ele avance nesse sentido de poder, independente do governo, do Estado, de qualquer outro grau político, ele possa então estender o seu trabalho, driblar as dificuldades e se confortar um pouco, como você falou, na questão do Lúcifer, né? Então, fé e luz. O que falta, talvez, no empresário? O que falta naquele empreendedor? Fé ou a luz? Então, aí é que tá, Maurício, vamos lá. Agora, eu contei essa história para a gente chegar lá onde a gente quer, né? Porque às vezes se a gente for logo falar de fé, às vezes a pessoa não entende. Tem muito empresário que não entende o que é fé, ele vai pela sua sabedoria, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter fé e precisa ter luz. Né? A gente precisa ter fé e precisa ter luz. A gente não pode ser ruim igual o diabo foi, né? Igual o Lúcifer foi, mas a gente tem que ter fé e luz. Mas o empresário hoje, agora chegando ao empresário, já que o diabo ele age desde do começo de todas as coisas, voltando hoje para o empresário hoje tem que ter muita fé e luz. Agora, para isso ele tem que buscar Deus, buscar uma igreja, alguém que o oriente. Porque às vezes acontece muito, você entra numa crise por falta de sabedoria.
por falta de alguém te aconselhar certo, por falta de Deus. Quando você tem Deus de verdade, diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele te ensina todas as coisas. Se o Espírito Santo, ele te ensina todas as coisas, então quando você vai errar, ele diz, peraí, se você agir desse jeito, você vai errar. Ah, mas está acontecendo a crise. Está acontecendo a crise, aconteceu com um amigo meu. A gente estava orando outro dia, lá em São Paulo, e aí um amigo meu com uma grande loja e tal, ele falou assim para mim, pastor, eu vou vender minha loja. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo de uma forma, eu estou achando que vai piorar. Eu vou vender minha loja porque estão interessados nesse momento. Se eu não vender agora, depois as pessoas não vão querer comprar. E eu vendendo, eu vou investir no exterior. Ele falou assim, mas eu não quero tomar uma decisão própria, uma decisão sem ter uma direção de Deus, porque tudo que não tem direção de Deus pode dar certo, mas é mais fácil dar errado do que certo. Sim. Né? E naquele momento a gente orando e tal, e essa semana ele me ligou e a gente conversando, e a palavra foi para ele vender aquilo ali. Então quando ele vende, ele fez um investimento no exterior agora, que ele já começou a faturar desde quando ele comprou, né? Aquilo ali que aconteceu com ele naquele momento, o investimento que ele fez. Então a gente percebe que mesmo na crise, mesmo na dificuldade que o Brasil passa ou em qualquer outro lugar, quando você tem Deus, que você começa a buscar Ele em oração, tendo uma direção de Deus, alguém que possa te ajudar, te dar conselho. De repente, o pastor às vezes não tem uma cabeça às vezes empresarial, não tem aquele pensamento empresarial, mas ele, se é um homem de Deus, ele tem um pensamento de Deus, ele é guiado por Deus. Porque Deus, quando ele percebe, Maurício, que você vai tomar uma decisão errada, ele sempre avisa alguém para, olha, não faz isso. Se você prestar atenção, Deus sempre avisa. Então, mesmo diante das dificuldades da crise, você precisa buscar a Deus e Ele vai te livrar de qualquer situação difícil, não tenha dúvida. Como é que é o começo disso, pastor? A gente sabe que o caminho é estar na igreja também, até para ter as orientações ali, o seu ponto de devoção. Mas ele deve chegar, já reunir todo mundo, fazer uma oração, para ter essa condução divina logo de princípio, ou naquele momento de estresse, naquele momento porque muitas vezes sai a palavra sem o raciocínio da mente. Verdade, sem o pensamento concreto. E aí vem coisas que podem ser geradas através disso. Nem tudo que se diz é o que é para ser dito. Tem uma mensagem aqui do Lê de Bolsonaro que diz assim, o Espírito Santo ensina tudo. Olha aí, tá vendo? Então tá aqui participando do programa, quero cumprimentar e mandar um abraço aqui. Obrigado, querido, pela sua participação. Da mesma forma que gostaria que demais participar, todo mundo hoje pode, como também todos os dias, mas hoje é um assunto muito interessante, até pra gente sair desse programa mais leve, mais tranquilo, através das mensagens, dos ensinamentos que o pastor Júnior Oliveira traz para nós. Bom, o empresário, o que ele deve fazer num momento desse, por exemplo, como o seu colega, quando chegou lá e fez uma oração, decidiu então vender a empresa. Nem todos os casos deve ser tomada essa atitude, né? Não, olha, está ruim, então vamos vender tudo. Não, nem todos os casos. É um trabalho. Tudo nessa vida, Maurício, existe um trabalho. Nada vem de um nada assim. Só Deus que pode fazer de um nada virar tudo, porque Ele é autoexistente. Então Deus, Ele pode todas as coisas. Mesmo Ele podendo todas as coisas, existe um projeto. Então, tudo nessa vida tem que ter o começo, o meio e o fim. Você não é de fazer uma oração e você tomar uma decisão, sendo que existe aquilo que a gente diz, né, que é o dinheiro. Que se você, eu sempre digo que nessa vida a gente precisa de Deus, precisa de saúde. E se a gente sem dinheiro, ninguém te dá nada. Nós não somos nada. Claro que você nunca pode colocar o dinheiro na frente de nada. Só que com Deus, saúde, você precisa de dinheiro. Então, quando você precisa de dinheiro para viver, para ter uma posição melhor, para as pessoas respeitarem você melhor. Então, todo mundo tem um desejo muito grande de ser um empresário, de querer crescer, todo mundo, isso é normal. Agora, a gente tem que se focar, na verdade, na direção que Deus dá para nossas vidas, né? Então, você vai, igual, por exemplo, agora eu estou com outro caso também de uma pessoa orando pela uma fábrica. Ele precisou demitir 50 funcionários agora. Ele estava com 150, falou para mim, olha, pastor, 50 vai embora. E se não melhorar, vou ter que mandar mais 50 embora. Foi um caso agora que me indicaram e a gente começou a trabalhar. A primeira coisa que eu cheguei lá,
que a gente, quando vai orar no lugar, eu não quero saber o Deus que a pessoa serve, o que ele faz. Eu vou passar a minha visão diante de Deus para ele, né? Porque, de repente, o empresário ele não sabe o que é Deus. De repente ele não sabe o que é Deus. Como é que ele vai buscar Deus se ele não sabe o que é Deus? É por isso que a Bíblia diz assim, que a gente erra por falta de conhecimento, né? Então o empresário não conhece. Pastor, mas como é que funciona? Lá deu certo. Por isso que eu estou te chamando aqui, porque eu não conheço esse Deus seu. A verdade é essa. A pessoa às vezes não serve a Deus da forma que a gente serve, né? Não vamos dizer que a pessoa não tem Deus, mas não serve a Deus da forma que a gente serve. E a gente começa a trabalhar com a pessoa, ensinar ele, olha, você tem que fazer assim, você tem que dar ideias para a pessoa, entendeu? Então, no caso agora, eu falei para ele assim, olha, naquele momento eu estava orando por ele, Deus me mostrou uma coisa estranha, porque às vezes, Maurício, graças a Deus eu tenho alguns dons que Deus me dá visão, me dá revelação, a gente sente algumas coisas. Eu falei, olha, eu estou vendo um rombo muito grande, e muito dinheiro, e o dinheiro indo embora fácil. Tem alguma coisa estranha na parte financeira da sua firma. Eu não sei o que está acontecendo. Ele foi ver, o líder dele, da parte de finanças, estava roubando ele. Meu Deus. Então, às vezes, às vezes o empresário ele sofre por algum motivo assim, que precisa mudar. E aí foi agora, automaticamente, deu uma justa causa no rapaz, enfim, tá um rolo lá, mas ele já colocou outro, que agora já está começando as coisas a andar. Entendeu? Agora, não é um trabalhar de um dia para o outro. Você chega aqui, Maurício, pobre, e você sai de outro dia rico. Isso não é Deus. Sim. Uma pessoa que chega no lugar, ele está lá, com 3 meses, ele está passando fome, 3 meses ele fica rico? Não, Deus não trabalha assim com ninguém. Empresário nenhum fica rico em 3 meses, né? É um trabalhar. Então, com Deus também existe um trabalhar do Espírito Santo, a pessoa sendo orientada e fazendo aquilo que precisa ser feito diante de Deus. Agora, nessa questão, pastor, você acompanha vários casos, várias situações, né? Onde existem as demissões, existem essas, enfim, falhas, seja num lado da empresa, talvez, em não saber recuperar isso, ou talvez não saber manter. Qual é a orientação que o pastor passa para esse empresário tentar melhorar seus produtos, serviços, fomentar seus negócios, ou até mesmo não só a ligação com Deus, mas também na qualidade daquilo que ele oferece? Será que ali, por exemplo, não tem Deus? De repente pode até ter, mas existe uma falha num outro ponto, onde a qualidade não está tão boa, o atendimento, ou até mesmo a harmonia como um todo. Isso é um conjunto, né, pastor? É um conjunto. Não basta só o empresário, ele pode até de repente ter Deus e muito firme, com muita fé, com muita força, mas o conjunto ali não tem. O que se fazer nesse caso? É aquilo que eu estava falando, a orientação é o todo, né? Não é uma coisa que vai mudar, né, Maurício? Nesse momento a pessoa tem que ser muito cabeça, né? Tá de olho nas coisas, né? Vendo se não tem nada vencido, você procurar. Tem um amigo meu, Maurício, eu não quero falar agora quem é, ele trabalha, eu conheci ele na época, e ele começou a vida junto comigo aqui em São Paulo, né? Tudo na mesma idade e tal. E ele hoje é um empresário. Ele tem 5 quiosques de café, que vende café. E ele cresceu muito nisso aí. E um certo dia eu conversando com ele, e ele vendendo a qualidade de um café, disse, poxa, eu estou perdendo clientes. Por quê? Né? Aí, por que eu estou perdendo cliente? Aí foi ver, ele estava usando um tipo de um café diferente. Quer dizer, ele foi e trocou de marca de café. Daqui a pouco ele falou, poxa, mas só porque eu troquei a marca de café, agora o pessoal está começando a vir mais. Sim. Então, às vezes, pequenos detalhes na vida de um empresário que pode mudar a vida dele muito naquilo que você falou. Ele ser um bom administrador, não basta ter só Deus. Ele tem que ser um bom administrador e ficar de olho nessas pequenas coisas que pode mudar a história dele e da parte financeira dele. Também não basta chegar na empresa e rezar o dia inteiro. Se você não tem qualidade, se não basta, tem que ter qualidade, bom atendimento. Por isso que quando eu fui nessa firma desse amigo meu, eu cheguei lá, eu fui logo com a gente orando, fazia quase 2 meses que a gente estava lá, né, numa campanha e tal, e aí aconteceu isso, foi onde ele foi trocar a pessoa que não estava e foi ver esse mesmo cara, maltratava as pessoas, maltratava os funcionários, e você sabe que tem um ditado que diz assim, a vaca quando está com raiva ela não dá leite.
O funcionário, quando ele está com raiva, Maurício, ele não trabalha satisfeito, ele não dá tanta produção. Então, se você não tem um bom administrador que possa agradar os funcionários, se ele faz 100 peças, ele só faz 10, faz 20, o resto fica no banheiro, né? Então, tudo isso precisa analisar, mesmo tendo Deus, precisa rever tudo isso. Maravilha. Tem uma outra mensagem do Lede Bolsonaro. Obrigado pelo carinho, pela participação aqui junto com a gente. Diz, boa noite. E envia uma pergunta. Olha, por que tantas igrejas usam o evangelho só prometendo coisas materiais? Está aqui a pergunta do Lede Bolsonaro. Não é, eu digo assim, eu sempre digo na minha igreja o seguinte, inclusive agora eu estou com uma campanha lá todas as terças-feiras, onde muitas pessoas estão sendo abençoadas, que é ali na Boa Vista, onde você viu, né, lá no bairro Boa Vista, na rua Santo André 214, toda terça-feira nós temos uma campanha da botija, onde o empresário, qualquer pessoa leva para sua casa e joga aquele óleo que está dentro da botija e faz um pedido e muita gente tem sido abençoada. Agora, o que acontece? Muitas igrejas levam para esse lado do dinheiro, levam para o lado da prosperidade. Eu não sou tão a favor do lado da prosperidade, mas eu sou a favor que a pessoa seja abençoada financeiramente. É aquilo que eu falei. Se você vai numa igreja, Maurício, e você está bem com Deus, você está bem com a família, você está bem de saúde, mas se faltar dinheiro, daqui a pouco você começa a arrumar briga dentro da tua casa. Sim. E você começa a dizer, cadê meu Deus? Então, às vezes, as pessoas dizem, a igreja só pede dinheiro. Não, mas sem dinheiro, você também não vive. Sem dúvida. É um conjunto. É um conjunto de coisas. Então você precisa do dinheiro. Então as igrejas trabalham muito a parte espiritual, a parte física e a parte do dinheiro para tudo andar bem. Sem dúvida. É o conjunto. É um conjunto de coisas. A forma mais precisa para que se tenha a harmonia como um todo, né? Até mesmo o equilíbrio se mantendo presente ali. Pastor, o tempo passa uma loucura. A gente tem pouco tempo para finalizar. De qualquer maneira, antes de despedir, eu quero dizer da participação aqui do nosso querido. Aliás, o pastor chegou até aqui através do Silvano. Silvano lá do Mimi, Churrasquinhos Mimi, restaurante Churrasquinho Mimi. Saúdo aí o Silvano. Lá tem um monte de coisa gostosa, lá tem o churrasco, tem buffet também. Faz buffet fora, leva para sua festa, faz jantares, food service, casamento, empresas, atende debutantes, enfim, todo tipo de trabalho. Telefone lá é 4232-7742. Bom, pastor, o Silvano pediu para que eu fizesse um sorteio, mas ele falou assim para mim, na hora que você sortear, fala para o pastor virar o rosto para lá. Falei, por quê, Silvano? Ele falou, não, porque você vai sortear um chopp, o pastor não pode ouvir o chopp. Você toma chopp, pastor? Não. Ó, o Silvano não. Que falou, olha, chopp, na hora que você for sortear, vira o rosto do pastor para lá. Mas enfim, vamos lá pro Bumba, vamos lá. Bumba aí. Ó, Mimi, 44 anos de tradição. Quero agradecer aqui o Silvano, quero agradecer toda a equipe por lá. Vamos fazer o seguinte, olha, esse meninão é fera, já esteve aqui, espetinhos Mimi, tudo pro seu churrasco. Então aqui, ó, no Face tem a sua participação. Dessa forma, quero convidar você, acabei de agradecer aqui o responsável dessa empresa aqui, ó, Churrasquinho e Espetinho Mimi, que fica ali na Visconde Uma 219, bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul, 4232-7742. Os 5 primeiros que responderem aqui o nome do amigão aqui do pastor que pediu para que a gente sorteasse 5 chopps, ou seja, vai levar 5, mas vai ganhar mais um. Então são 10. Pode falar marca, produção? Pode falar marca? Fala ou não fala? 5 chopps da uma marca ótima, tá bom? Como é que é o nome desse apoiador? Falei o nome dele aqui 5 vezes. Como é que é o nome? Aliás, abraço, Silvano. 5 primeiros ganham. Pastor, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado que Deus abençoe. Quando precisar, estamos aqui, viu? É sempre uma honra receber. Os portas aqui do programa ABC Negócios estão abertos, bem como as da Casa TV Grande ABC. Muito obrigado, viu, pastor? Amém. Obrigado que Deus abençoe, Maurício. Amém. Obrigado. Bom, e eu quero convidar você também para estar aqui falando dos seus produtos e serviços. Claro, poder agradecer aqui também o Espaço Visual, em nome do amigo Eric, que faz publicidade geral, ó, 947597889, tem aí 2063
334247. Cláudias Maison, que me veste diariamente, fica ali na rua Piauí, 1064, telefone 4225-1127. Aluguel e venda de roupas para festas, tem vestidos, ternos, veste a madrinha, debutantes, daminhas, noivos e noivas. Olha, ficamos por aqui com o programa ABC Negócios. Fique agora com as dicas do programa ABC Negócios. Na sequência, Jornal Grande ABC Notícias com Leandro Amaral e Amanda Sinac. Aliás, bom final de semana para você. Fique com Deus também. Tchau, tchau.